Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, lhes desejo uma ótima semana. Eu não tenho aqui com esse vídeo o objetivo de falar sobre tática, não tenho aqui o objetivo de falar sobre quem será o campeão brasileiro na quinta-feira. Obviamente esperamos que seja o Flamengo, mas tenho sim como objetivo principal aqui nesse vídeo versar sobre propriedade em comunicação, sobre os objetivos que deve ter alguém que tenha um canal no YouTube ou que tenha a oportunidade de se manifestar para grandes massas, que não pode ser outro senão o propósito de educar, informar e, acima de tudo, agirmos com muita responsabilidade. Esse realmente deve ser o nosso intuito. Portanto, eu acredito que alguém que tenha uma formação em jornalismo deva realmente ter mais propriedade do que aquele que não tenha estudado todas as disciplinas capazes de fazer com que se comunique com responsabilidade. Eu não sou formado em jornalismo, vocês sabem, sou economista, sou professor, mas eu sempre prezei por uma comunicação apropriada, jamais deixando de me ater aos fatos para poder criar versões. Versões essas que, óbvio, se disseminam e que fogem, que se afastam da realidade, porque a realidade é uma só. Quando o companheiro, principal youtuber do Internacional, apresenta uma versão de que o jogo de ontem foi um roubo, por óbvio, devemos entender a mensagem subliminar de que o Flamengo foi o ladrão. Foi exatamente isso que ele falou, que o Flamengo foi o ladrão. Quando ele diz que o torcedor rubro-negro precisa ter vergonha de comemorar o resultado de ontem e que, caso comemore, é porque registra ausência de caráter, esse companheiro não pode estar sendo responsável naquilo que diz. Quando ele culpa, e aí é um problema da classe dele, quando ele culpa os jornalistas do centro do país, quando esses mesmos jornalistas foram também contrários à marcação do pênalti do Rodinei, ele esquece que esses mesmos jornalistas também foram contrários àquilo que aconteceu lá em São Januário, ou seja, quando o gol ilegal do Dourado contra o Vasco, ilegal, e que sequer foi auscultado pelo VAR, porque não tinha VAR naquele ângulo, ele sabe disso, ele sabe também sobre outras impropriedades do VAR que beneficiaram o próprio Internacional, ainda que eu não queira discutir uma coisa dessas, mas esses mesmos jornalistas também seriam, pela minha ótica, culpados por, na verdade, como ele próprio usou o termo, condicionarem a arbitragem dos jogos contra o Clube de Regatas do Flamengo. O que conseguiu esse companheiro depreciando a nossa instituição? Eu sou um rubro-negro que, quando realizo lives, quando faço vídeos, congrego a todos os torcedores, vocês sabem disso, a virem participar das nossas reflexões. Não tem bloqueio em torcedor anti-rubro-negro que venha incorrer no clássico, no folclore, na encarnação que realmente deve acontecer entre os torcedores. Eu nunca agi de maneira clubista, ao contrário, sempre fui crítico da gestão rubro-negra quando ela merecia que eu o fosse. Por inúmeras vezes critiquei a atual gestão do Flamengo no trato das questões relativas ao acidente do Ninho do Urubu, na falta de responsabilidade social quando demitiu alguns companheiros funcionários do clube em plena pandemia. Por inúmeras vezes eu fiz críticas. Jamais fui bajulador, jamais entendi que jogadores e dirigentes estejam acima do Clube de Regatas do Flamengo. Portanto, eu jamais depreciei a instituição Internacional, como o companheiro principal youtuber do Internacional, que fala para a grande massa, companheiro esse que eu admirava, falei por inúmeras vezes, porque você precisa realmente respeitar todas as pessoas e principalmente respeitar aqueles que têm a cabeça branca, como ele, mais velho, experiente, provavelmente mais jovem do que eu, mais experiente,
Um companheiro que precisa se valer dos anos que trabalhou como jornalista para poder entender o que ele suscita sendo tão irresponsável dessa forma, ou seja, ele insta torcedores do Flamengo contra torcedores do Internacional. O que praticou o companheiro principal youtuber do Internacional na noite de ontem foi algo que, no meu entendimento, não recebe outra nomenclatura justa senão a da disseminação do ódio. Alguém que diz que a nossa instituição, de maneira subliminar, é verdade, é a ladra do futebol brasileiro. Alguém que faz críticas ao nosso time e tem todo o direito de ser, ainda que ingresse em incongruências importantes, porque não foi isso que ele falou em vídeos passados, quando o Flamengo estava se aproximando, quando ele dizia que nenhum time tinha o Arão, que nenhum time tinha o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, de Arrascaeta, citou todos eles, e agora diz que o Flamengo pratica um futebol meia boca. E, francamente, até no quesito tático, o companheiro é errôneo. Porque esquece que a única estratégia que o time dele tem dentro de campo, e veja bem, isso não é macular a honra do Internacional, que é um clube glorioso, um clube de muitas conquistas, um clube, inclusive, que eu admiro bastante, um clube que esteve ao nosso lado em 1987, que teve caráter, que teve lisura para poder estar ao nosso lado até o fim, quando se recusou a jogar contra o Sport e o Guarani. Um clube que eu admiro bastante pelas glórias que teve. Não é qualquer clube que ganha um campeonato mundial do Barcelona, e o Inter ganhou. O Inter é muito grande, mas ele não pode desprezar de forma alguma a instituição Clube de Regatas do Flamengo. E erra, inclusive, taticamente, quando ele deixa de observar o que o Internacional pratica dentro de campo. E chora igual ao chuveirinho que o Internacional, por toda a partida de ontem, tentou fazer contra o Flamengo. Nós já sabíamos que o Flamengo iria, de fato, enfrentar um clube que jogaria de maneira reativa. Nem de longe o Internacional teria praticado um futebol igual ao que o Flamengo praticou. É verdade, temos muitos erros? Sim, temos. Temos um treinador que claudica muito e que prejudica o time dentro de campo, não tenho nenhuma dúvida. Estamos fazendo críticas apropriadas. Mas nós temos que ter responsabilidade na nossa comunicação, porque, entenda uma coisa, a entrada do Rodinei foi criminosa. E eu disse isso na live de ontem. Foi criminosa, não fomos nós que entramos no Beira-Rio com o Rodinei e impusemos a fórceps a absorção desse atleta pelo Internacional. Não foi nenhum torcedor rubro-negro que pagou R$1 milhão para ter o Rodinei dentro de campo. Caramba, ele não sabe como nós nos sentimos quando estávamos no Maracanã e víamos ali o nome do Rodinei no placar, quando o Rafinha não podia jogar. Antes do jogo, quando anunciavam o Rodinei, nós já sabíamos o que ia acontecer dentro de campo. Não é problema nosso se eles escalaram o Rodinei, porque era óbvio, ululante, que o Rodinei iria falhar. Era óbvio que, atrapalhado como é, imprudente como é, poderia incorrer numa impropriedade e gerar uma situação daquela para o Internacional. Nós comemoramos aqui a escalação do Rodinei, que se transformou inclusive num drama de novela mexicana no Rio Grande do Sul. Os torcedores do Internacional apavorados com a ausência do Rodinei, a ponto de um grande empresário desse país pagar R$1 milhão ao Flamengo para ter o Rodinei dentro de campo. Isso, meus amigos, é estarrecedor. Falei na live dessa semana. O Rodinei é ruim pra caramba. O Rodinei, o primeiro gol do Flamengo sai nas costas do Rodinei. Era óbvio que iria sair. E depois aquela irresponsabilidade, vocês não sabem como ficou o pé do Felipe Luiz. É uma irresponsabilidade de um trapalhão que entra desconcentrado, que causou inúmeros prejuízos para o Flamengo, que fazia a torcida do Flamengo ter dor de cabeça e dor de estômago por todas as vezes que nós o víamos com a camisa do Flamengo na lateral direita. Quem escalou o Rodinei? Nós somos culpados agora porque vocês não reconhecem aquilo que é um bom futebol praticado dentro de campo? Mas isso não é o princípio da minha explanação. A irresponsabilidade de subliminarmente chamar o Flamengo de instituição ladra. Flamengo que vem sendo
prejudicado inúmeras vezes, e foi ontem de novo, porque aquele árbitro ali queria que o Inter empatasse o jogo. 6 minutos de acréscimo, depois mais um, depois outro, até o Inter empatar. Interesse que sempre, de maneira acovardada, eu me refiro ao time dentro de campo e não à instituição, porque ele se referiu ao Flamengo como instituição, eu falo do time dentro de campo. Uma estratégia montada pelo Abel, historicamente covarde, historicamente retranqueiro, historicamente produtor de sistemas defensivos sólidos com o objetivo de punir o adversário por um erro que eles tenham. Joga assim, joga feio o Inter. Não é uma discussão sobre quem vai ser o campeão, mas é uma discussão sobre propriedade de comunicação. E o que fez, e o que conseguiu o companheiro ontem, quando fez aquela explanação histriônica, aquele sensacionalismo. Ora, companheiro, o caça ao like, o caça ao superchat tem limite. E você exacerbou esse limite. Você não cumpriu com o juramento que você fez quando se formou jornalista. Não foi isso que você fez. O que você fez foi disseminar o ódio, porque agora, quando a torcida do Flamengo estiver no Beira-Rio, vai ter inúmeros problemas, porque o que você fez foi instar uns contra os outros, e a rivalidade, companheiro, precisa ser dentro de campo e aceitar desportivamente os resultados. É sim, nesse caso, sim, um sinal de caráter. Entenda exatamente o que você fez, porque você vai ter a oportunidade de, ao longo dessa semana, entenda isso, corrigir o que você disse. Certamente você nem me conhece, eu sou apenas um rubro-negro simples que tem a obrigação de defender a minha instituição daquilo que você acusou a minha instituição de ladra. Você se afastou do fato, porque o fato é o tornozelo do Felipe Luiz como está. O fato é a inabilidade técnica do Rodinei. O fato é que ninguém aqui no Flamengo quer ver o Rodinei dentro de campo novamente, e o fato é que vocês escalaram o Rodinei. E ontem mesmo o Flamengo foi prejudicado. E o gol do Pedro, por acaso agora futebol virou balé? Quer dizer que agora não tem mais, o futebol não é mais um esporte de corpo? Que falta fez o Pedro? Que lance foi aquele anulado? Que gol foi esse anulado do Flamengo ontem, feito pelo Pedro? O que fez o Pedro? O próprio jogador do Internacional, na câmera, consternado ali por ter perdido aquela bola, o próprio, ele nem reclamou. E nem tampouco o Rodinei, porque sabe muito bem a gravidade daquilo que ele fez. Sempre foi atabalhoado, sempre foi atrapalhado. Portanto, o que eu sempre prezei na minha vida foi o fato, foi a verdade. Eu nunca me afastei. E isso sem falar, não vou dizer aqui, sobre os inúmeros benefícios que os erros de arbitragem acabaram provocando de benefícios ao Internacional. Não que o Internacional tenha usado a via subreptícia para poder ganhar o jogo. Eu não acuso o Internacional disso e nem tampouco faço uso de teorias conspiratórias para dizer que estão trabalhando a favor do Inter e contrários ao Flamengo. Nós também ficamos indignados com aquele gol contra o Vasco. Prejudicaram diretamente o Vasco. Prejudicaram indiretamente o Flamengo, mas nem por um minuto eu falei sobre qualquer coisa. E nem tampouco, companheiro, eu aqui peço para que o dirigente do Flamengo vá a São Paulo para poder conversar com o dirigente do Corinthians, para poder fazer com que eles joguem da forma como, eu não tenho nenhuma dúvida, vão jogar como sempre jogou o Corinthians dentro de campo, com brios, como você pede ao presidente do Internacional que vá até São Paulo para poder promover a lisura de novo no futebol, porque o campeão do ano de 2020 é o Inter. Amplas possibilidades vocês têm. Ganham do Corinthians, o Flamengo não ganha do São Paulo, vocês são campeões dentro de campo, mas não dessa maneira, disseminando ódio, sendo irresponsável, atirando para todos os lados a esmo, culpando outrem pelo problema que vocês próprios criaram dentro de campo, escalando o Rodinei.
Era óbvio que o Rodinei iria causar esse problema. Portanto, companheiro, essa é apenas uma resposta para você de um humilde rubro-negro que preza muito pela sua instituição e que tem caráter e que comemorou muito o gol do Flamengo ontem. E eu tenho caráter e eu não posso admitir que você diga que a torcida do Flamengo não tenha caráter porque comemorou o gol ontem, porque comemorou o jogo ontem, porque tem que comemorar, porque foi dentro de campo. E no nosso entendimento, o prejudicado foi o Flamengo. Sim, quando teve o gol do Pedro anulado. Ganhe no campo. Aprendam. Você fala muito de condicionar a arbitragem. O que você está fazendo é criar um clima anti-jogo justamente para pressionar a arbitragem contra o Flamengo. Não é, inclusive, eu digo para você, correto com a maior parte da imprensa, que ora concorda e ora discorda com a marcação sobre o Rodinei. Perdeu uma grande oportunidade de continuar a ser admirado por inúmeros rubro-negros pela sua inteligência, pela sua probidade, pela sua paixão por um clube grandioso como é o Internacional. Receba essa resposta educada, caso você queira assistir esse vídeo. Faça uma introspecção e tenha a oportunidade e use da oportunidade que você tem para poder se desculpar com a instituição Clube de Regatas do Flamengo, que está muito acima dos dirigentes, que está muito acima dos jogadores. É uma instituição que tem um escudo que precisa ser preservado, porque é muito amado, assim como a de vocês. E eu prezo a instituição de vocês, e você tem a obrigação de prezar a minha. Meus amigos, apenas aqui um desabafo de um rubro-negro que ficou realmente indignado com as palavras muito mal colocadas por alguém que a vida inteira deve ter fabricado para si mesmo insumos, que deve ter gerado para si próprio um arcabouço vocabular para ter sido bem melhor do que foi ontem, porque se houve algo de vergonhoso foi a sua explanação. Saudações rubro-negras a todos, meus amigos.